Olá, meu nome é Wesley e o objetivo desse vídeo é para falar sobre o estudo e as dificuldades de jovens negros e pardos em situação de acolhimento e sobre a possível estratégia de reinserção social e educacional desses jovens. Neste trabalho, realizamos uma pesquisa de campo na Associação Bem Comum, que fica localizada na cidade Dutra e que vem trabalhando desde março de 2017 com jovens em situação de acolhimento. Conversamos com o educador Clésio Sabino e com a psicopedagoga Carol Filigoli para entender um pouco melhor como que funciona esse trabalho na prática. Eles irão nos contar um pouco sobre o projeto que vem executando desde março de 2017, chamado Trilheiros do Saber. Eu sou a Carol Filigoli, eu sou educadora, eu estudei letras, licenciatura na PUC, depois eu estudei psicopedagogia no SEDES, Instituto SEDES, e eu fiz mestrado em educação na USP. E aí o meu mestrado foi basicamente sobre as vítimas de violência de conflito armado no Peru. Eu sou Clésio Sabino, sou educador na Associação Bem Comum, trabalho nesse projeto Trilheiros do Saber, sou formado em História e especializado na formação de professores. Bom, o projeto Trilheiros do Saber, ele nasce de uma parceria com uma outra organização que trabalha com adolescentes que estão em situação de acolhimento. O objetivo desse projeto é desenvolver esses meninos pensando no processo e na trajetória de violência, de abandono e o quanto isso impacta a trajetória de escolarização desses meninos. Os meninos que estão abrigados, em situação de acolhimento, como se diz, eles têm cor, né? Então, quando a gente lê os relatórios de entidades de defesa das crianças e dos adolescentes, naquele número frio, e que sinaliza para essa história dos meninos negros e pardos e pretos e esse público que é o público empobrecido no Brasil, historicamente abandonado, historicamente desassistido, a gente chega no espaço de acolhimento e a gente verifica que sim, eles estão lá. Em qualquer abrigo, a predominância é desses meninos afrodescendentes, meninos negros, pretos, pardos, que estão abandonados. E quando esse público que tem este histórico, ele chega na escola, esta instituição, assim, existem pesquisas sobre isso, tem muito trabalho desenvolvido, essa instituição não está formatada para receber esse sujeito. Esse sujeito é um sujeito que não se encontra neste ambiente, é um sujeito que muitas vezes passa de anos sem saber ler e escrever, e aquele ambiente que é um ambiente letrado não dialoga com ele e não consegue acolher, ele não se sente acolhido. A escola ela está estruturada de uma maneira que ela não consegue acolher esse público, né? Então, o Brasil passou por um processo de redemocratização do ensino nos últimos 40 anos, mas ela não se adequou ao recebimento, ao entendimento de quem é este público empobrecido e negro que chega da periferia. Bom, dentro da psicopedagogia, a gente tem três dimensões, né, do desenvolvimento: psicomotor, cognitivo e afetivo. Quando a gente começou o projeto, a gente percebeu que dentro do processo mais de vinculação, de observação, de quem são esses meninos, a gente percebeu que existe uma defasagem muito grande dentro dessas três dimensões. No aspecto cognitivo, ficou muito que tem mais a ver com a questão do pensamento, né, do encadeamento de ideias. A gente percebeu que, embora eles sejam velhos, né, adolescentes, 16, 17 anos, 15, eles apresentavam um nível cognitivo que está muito mais próximo da cognição de meninos muito menores, né, de faixa etárias muito menores. No aspecto psicomotor, isso também aparecia, né, no corpo. Uma defasagem também nesse processo de desenvolvimento. Por quê? Esses meninos
dentro da história de vida deles, não tiveram a oportunidade de desenvolver as habilidades corporais da forma como deveria, né? De uma forma mais plena e estando mais dentro do que seria essa faixa etária. No aspecto afetivo, a gente percebia também uma dificuldade muito grande na relação com os outros e uma dificuldade muito grande também de pensar, né, e se reconhecer nos próprios sentimentos, saber nomear um pouco o que permeia esse sentir aí enquanto sujeito. A escola não serve como uma porta de oportunidades e de possibilidade de alavancar esse sujeito. Ao contrário, ela oprime mais, não é à toa, com este público que a gente tem trabalhado nos abrigos, os meninos e meninas evadem, eles não continuam na escola. Nós temos um trabalho quase cotidiano com eles, que é de convencê-los a ir para a escola. É importante estudar, é importante ler, é importante escrever. Ainda que eles tenham vontade de ter emprego, eles estão numa idade, principalmente os adolescentes, de procurar emprego, eles não conseguem enxergar como que essa formação escolar, essa escolarização vai ajudar. A escola seria a instituição que poderia viabilizar esse desenvolvimento que não foi construído. O que a gente percebe nesse contexto dos meninos em situação de acolhimento é que a escola muitas vezes contribui de maneira negativa, né? Na verdade, ela não contribui, ela dificulta ainda mais esse processo. Porque no caso dos meninos do acolhimento, se a gente pensar nas instâncias de socialização, a primeira é a família, e aí eles foram abandonados pela família. Então esse processo de socialização com a família não foi bem sucedido. E aí a escola, que seria a segunda instância de socialização, ela seria a responsável então por contribuir com esse processo. E a escola, ao invés de favorecer esse desenvolvimento, ela tem produzido quase o que a gente chama dentro da psicopedagogia de problemas de aprendizagem, né? Então você tem um tipo de funcionamento institucional que não contribui para que esses meninos se desenvolvam e na verdade a escola acaba fazendo o inverso, né? Acaba fazendo com que esses meninos não gostem de aprender, que não gostem de descobrir novas coisas, né? Novas possibilidades. Então a gente tem percebido que na verdade esse processo escolar tem sido muito mais negativo no desenvolvimento desses meninos e meninas do que positivo. Que o processo de escolarização, a maneira como a aprendizagem é dada, os conteúdos, as disciplinas, a maneira como elas são apresentadas a eles, também causa uma repulsa. Eles não se identificam com aquele sentar na carteira, olhar o professor falando por 3, 4 horas seguidas, copiar coisas da lousa. Inclusive nós temos relatos de meninos aqui que são copistas, eles copiam coisas da lousa. Isso é muito desesperador, porque no momento em que estamos, século XXI, adentrando um momento em que se discute inovação, a escola tem um formato de ensino-aprendizagem que é o formato do século XIX. E se estuda apenas para fazer provas que não têm nenhum significado, não têm nenhuma relevância na vida desse sujeito. E isso não é uma discussão recente. O Anísio Teixeira, lá na década de 50, já tinha um posicionamento de que a escola precisa ser um espaço de socialização, mas de formação de um sujeito que se compreende no mundo e que compreende o mundo. De um sujeito que não só consome tecnologia, mas que entende o desenvolvimento da tecnologia, entende como a tecnologia impacta a vida dele e impacta o mundo. Claro que existem escolas e escolas, mas quando eu falo de escola, eu estou generalizando essa estrutura escolar, a rede como ela está montada dentro dessa lógica. E talvez as soluções precisem ser encontradas pelos sujeitos que estão pensando os processos. Primeiro a gente precisa envolver os professores numa lógica que é uma lógica de produção de conhecimento. O professor, quando ele está na escola, ele precisa ser um produtor de conhecimento, ele está trabalhando com esse público. Os professores ficam décadas trabalhando com gerações e as gerações mudam. Então, este professor precisa ser reconhecido como um produtor de conhecimento. A escola precisa ser reconhecida como um espaço de desenvolvimento de pessoas. Existem várias experiências
Porque a gente não precisa replicar, mas a gente precisa conhecer e criar uma que nos responda às nossas necessidades. Então, a Escola Parque foi uma referência importante, poucas pessoas conhecem essa experiência brasileira da Escola Parque. Temos um processo de educação que é importantíssimo e pouco conhecido, que é o que o Makarenko fez na União Soviética na década de 30, envolvendo os meninos em processo de ressocialização, numa educação que era uma educação que estava voltada à autogestão e ao funcionamento de uma fazenda. A gente precisa conhecer essas experiências e olhar o que a gente tira de melhor. Não é só replicar, pegar um modelo e replicar, porque as realidades são diversas. Eu acho que a educação informal pode compor com alguns processos, agora o Estado engessou de tal maneira o que é a nossa educação escolar, e ele tem pouca disposição para gastar recursos, precisa gastar dinheiro para desenvolver pessoas e não quer valorizar este espaço como espaço de desenvolvimento de pensamento e de crítica. Durante esse vídeo, podemos compreender um pouco melhor como que funciona o sistema educacional e de como que ele dialoga com as necessidades especiais de cada sujeito. Em nosso trabalho, podemos compreender um pouco melhor como que se dá a relação dos jovens em situação de acolhimento com o sistema educacional formal e de como que práticas de educação não formal possibilitam espaços de aprendizagem para esses jovens. Este vídeo é destinado ao projeto Integrador 1 do primeiro semestre de Pedagogia da Univesp.